Boa tarde, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizados pela Divisão de Gestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que estamos a gravar, como é habitual, e que no final da apresentação existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. A nossa sessão de hoje tem como tema Programa Territorial Mais Solo, Mais Vida. E a nossa oradora, Maria Bastidas, é coordenadora deste programa territorial. É licenciada em Geografia e mestre em Restauro de Ecossistemas. Trabalha desde 2009 na ADPM, onde coordena projetos europeus de cooperação, capacitação, inovação e valorização ligados à adaptação da agricultura às alterações climáticas, agricultura sustentável, conservação e gestão sustentável da água e recursos endógenos. Muito obrigada, Maria, por teres aceito o nosso convite e passo-te a palavra. Ok. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um agrado voltar aqui à vossa dinâmica webinários à terça, que acho que é uma iniciativa muito boa, muito importante criar esta dinâmica entre as entidades e é também uma montra importante para projetos que tenham a ver com a conservação, daí que, pronto, dou meus parabéns, não é? Como a Alexandra comentou, eu sou Maria Bacia, sou técnica da ADPM. A ADPM é a Associação de Defensa do Património de Mértola, é uma ONG de desenvolvimento e de ambiente, que tem sede em Mértola e trabalha em vários âmbitos de atuação, quer em Portugal, quer nas ex-colónias africanas, não é? Eu vou partilhar o meu ecrã. Espero que estejam tudo bem desde esse outro lado, não o vejo, mas espero que assim estejam. Peço só que me deem aqui um sinal de que está... Está a Sim? partilha, Ok, Maria, sim, obrigada. perfeito. Então vá. Ontem comemorou-se o Dia Internacional do Solo e é também por isso que nos fizeram o convite de estar hoje neste evento, não é? Eu trouxe esta imagem, que é uma imagem que foi captada com drone no Conselho de Mértola, poderia ser em diversos sítios, porque é uma imagem bastante recorrente, que mostra, por uma parte, a imensidão da paisagem, por outra parte, o reduzido número de árvores, não é? Mostra um efetivo pecuário que está por cima do solo, não é? E mostra aqui, portanto, não é? Podem ver o percurso que fazem os animais, uma linha de água. Eu trouxe esta imagem porque acho que é evocativa em relação àquilo que é o solo, não é? O solo é um conjunto de coisas, portanto, é um recurso limitado, um recurso bastante que nós sempre temos contado com ele sem ter muita noção daquilo que o solo nos entrega, não é? É o suporte para toda a vida que está na face da Terra, não é? É também um espaço que nos permite, um espaço produtivo, não é? E que nos permite, no fundo, desenvolver as nossas atividades e ocupar através das nossas diversas ações, né? Portanto, esta imagem foi mais só para termos noção, né, de uma escala diferente desta outra imagem e são as duas um preâmbulo, no fundo, à apresentação que tenho hoje, né? Esta imagem, que é chamado uma infograma, não é? O que pretende é, no fundo, mostrar aqui alguns elementos que podem ser bastante elucidativos para tentar perceber que é aquilo que é o solo, não é? É evidentemente a base do sistema de produção agrícola, não é? Suporta uma biodiversidade enorme, não é? Diz que mais de 1 milhão de espécies de invertebrados podem ser encontradas em apenas 1 metro cúbico, não é? O qual é uma imensa vastidão, não é? Muito mais que aquilo que encontramos em cima da superfície, não é? Do solo.
e que a base é o 27% da superfície terrestre, portanto, que é ocupada, neste caso, por pastagem, que é uma das ocupações principais que o solo tem, não é? E que é considerado um recurso não renovável devido ao tempo que leva em se construir um solo, não é? Portanto, é muitíssimo fácil perder um solo, mas leva muito tempo em conseguir criar 1 centímetro de solo, não é? Portanto, o que eu trouxe aqui, um bocadinho com este conceito da importância deste recurso, é a apresentação deste projeto, que é o Mais Solo, Mais Vida. É um projeto financiado pelo programa IA Grant. O nome é extenso, é um programa territorial, que pretende fazer uma implementação ao nível de um território, não é? E em suma, trata-se aqui da adaptação e mitigação das alterações climáticas e, como é evidente, a luta contra a desertificação, que é um assunto que nos preocupa muito, não é? Eu trouxe aqui 2 imagens, uma susceptibilidade à desertificação e outro índice de aridez, não é? Que, como bem, ocupa uma área importante dentro de Portugal e principalmente aqui, que é a parte sul, não é? E esta reflexão, que é uma reflexão que se pode encontrar dentro das Nações Unidas naquilo que tem a ver com a certificação, não é? Estamos a falar de uma seca temporária ou de um deserto permanente, não é? Esta reflexão que tem a ver com o tempo que esta situação se prolonga é determinante para nós encararmos o assunto, não é? Ou seja, muitas vezes, em anos como este que passou, não é? Olhamos para a situação pensando que estamos a falar de um período de seca temporária, não é? Pronto, estamos num período de seca, todo Portugal, agora algumas regiões saíram dessa categoria, não é? Dessa climática, não é? E, no entanto, existem algumas outras regiões onde o aumento das precipitações não resolve o problema de desertificação e aridez, não é? Por quê? Porque, no fundo, a desertificação não tem a ver só com a falta de precipitação, ou melhor, não tem nada a ver com a falta de precipitação, tem a ver com uma redução da produtividade do solo, não é? Portanto, uma redução, como dizíamos antes, não é? O solo é considerado um recurso não renovável. Porquê? Porque à escala temporal humana, o criar solo é muito lento, não é? Portanto, no fundo, num minuto em que um território classifica-se como desertificado, estamos a falar de que perdemos produtividade, não é? Essa produtividade que nos permite assegurar e viabilizar a agricultura, a economia que está associada, não é? E, portanto, toda a vida que também está associada a esse espaço, não é? Algumas causas de desertificação, como vocês conhecem, são a seca, o sobre ou baixo pastoreio, que também é uma causa, os incêndios e a deforestação, não é? Portanto, é importante termos muita noção que um solo desertificado não suporta o mesmo crescimento vegetal que tinha no passado, não é? Portanto, e o crescimento vegetal é a base para a nossa alimentação, porque muito daquilo que é a nossa alimentação, não é? Que vem do meio terrestre, não é? São herbívoros, não é? Que, portanto, depende da alimentação que a produção vegetal der, não é? E essa fica condicionada, não é? Isto para quem, por exemplo, é agricultor pecuário, que é o grupo-alvo do projeto Mais Solo, Mais Vida, devia ser um elemento decisivo, não é? Ou seja, a maior rentabilidade está determinada por aquela exploração que não só vende a melhor preço o seu produto, mas também que tem um custo de produção mais baixo. Ora, um custo de produção mais baixo neste território só se consegue por uma melhor produtividade em termos de pastagem, não é? Pastagens mais produtivas, que conseguem alimentar melhor o gado, são aquelas que vão criar uma fatura mais pequena, ou seja, menos suplementação, não é? Portanto, o solo é, no fundo, a base do negócio, não é? De quem tem pastoreio extensivo, não é? De quem tem um pecuário extensivo. Mas existe outro fenómeno que são as alterações climáticas, que já são bastante consensuais, não é? De que é um fenómeno do qual temos que nos preocupar, e de fato a União Europeia é muito preocupada também pelos custos econômicos que as alterações climáticas, e em particular aqueles eventos extremos, como cheias, secas,
não é? Ondas de calor, etc., podem ter em termos de economia e em termos do incremento de custos em saúde, não é? Portanto, as alterações climáticas são um fato, já o sentimos, que o que são alterações climáticas, só para relembrar, as alterações climáticas não têm a ver com as pequenas variações que existem entre anos, não é? Porque isso faz parte, o clima não é estático, não é? Tem a ver com tendências em chamadas séries longas, não é? Portanto, em períodos longos de tempo, pelo menos 30 anos, onde é possível verificar uma tendência para, não é? Que no contexto sul a tendência é clara, portanto, é um aumento da temperatura, por uma parte, não é? O que aumenta a evaporação, portanto, menor disponibilidade de água, não é? Ou seja, conseguimos fazer menos com aquilo que temos, não é? E, por outra parte, uma menor precipitação, não é? Que não só, e aqui é importante relembrar isto, que não só tem a ver com uma menor precipitação global, não é? Portanto, num ano, mas também uma variação na forma em que essas precipitações são distribuídas ao longo do tempo, não é? E aqui é importante voltarmos atrás, ou seja, se temos um solo certificado, tem menos capacidade de absorver água, de reter água, não é? E se essa água vem toda num período de maior concentração temporal, quer dizer que muita dela vai escorrer, não vai infiltrar e não vai ficar no terreno, ou seja, vamos ter menor aproveitamento do recurso água, não é? Agora, estes fenómenos todos estão interrelacionados, ou seja, a certificação contribui para alterações climáticas, não é? As alterações climáticas contribuem para o processo de certificação, não é? Da mesma forma que a biodiversidade, neste caso a perda da biodiversidade, fica também condicionada por estas duas situações, não é? O processo de certificação, ao diminuir a produtividade vegetal, também diminui o potencial que esse recurso, não é, pode ter para contribuir à cadeia trófica no geral, não é? E, portanto, reduz-se também o número de habitat disponível para espécies prioritárias, etc. Não é? Como tudo isto é uma preocupação que está na base das planificações nacionais e internacionais, este elemento foi incluído, não é, no Objetivo de Desenvolvimento número 15, não é? Fala muito claramente sobre a necessidade de reflorestação e florestação, de gestão sustentável, da restauração da terra e do solo e da redução da degradação dos hábitats naturais e travar a perda de biodiversidade, não é? Portanto, é bastante consensual. Agora, em relação ao projeto Mais Sol Mais Vida, que nós, contando com este cenário, pensamos, ok, então o território de Mértola é um território que está há muitíssimas décadas, não é, que faz parte daquela área vermelha, não é, em risco de certificação, não é? E já não está em risco de certificação, sino que é uma área que está claramente entendida como área certificada, não é? Que o que nós, neste contexto, neste território, com pessoas que estão fixadas aqui, que precisam de ter precisam de olhar para a sua exploração, do dinheiro das suas explorações que fazem a sua vida, mantêm as suas famílias, etc. Não é? E, por outra parte, como também este espaço, este território, que inclui os concelhos de Mértola e Serpa, não é? Poderá também continuar a ser um espaço importante para um conjunto de espécies prioritárias como os linces e águias, etc. Não é? Portanto, com estes dois objetivos, nós entramos e concorremos a esta call e que foi aprovada. Portanto, as metas que tinha o programa era aumentar a resiliência e a capacidade de resposta às alterações climáticas em áreas específicas e promover a adaptação a alterações climáticas a nível local de uma forma reforçada. Né? Portanto, a União Europeia deu um impulso claro às comunidades no sentido de é preciso incluir a adaptação a todos os níveis e em todos os setores e da forma mais rápida possível para reduzirmos os danos e os prejuízos que as alterações climáticas vão trazer. Né? O espaço onde este projeto decorre é no Parque Natural do Vale do Guadiana,
que se superpõe em grande parte naquilo que é a CPE do Guadiana, que é a imagem que temos aqui em frente, não é? E o objetivo, este projeto começou em julho e vai até dezembro de 23 e pretende aumentar a resiliência a alterações climáticas dos montados, ou daqueles espaços que outrora foram ocupados por montados, através do desenho, implementação e avaliação de um programa territorial. Um programa desenhado especificamente para este território, com estas particularidades, com estas necessidades, não é? Que tenha por base a cooperação de partilha, que é fundamental para resolver problemáticas comuns, não é? Para combater a desertificação. E aqui também é uma especificidade, que ao nível das explorações agrícolas, neste caso, explorações pecuárias, não é? Objetivos específicos, por uma parte, capacitar, portanto, a capacitação é fundamental para conseguir que os agricultores possam ler da melhor forma aquilo que é o seu território, entender as necessidades e as oportunidades que as suas explorações dão, não é? E conseguir perceber quais são as estratégias que poderão levar em frente, não é? Que, por uma parte, contribuam para um aumento de rendimentos e, por outra parte, para a sustentabilidade desses mesmos rendimentos, né? Depois temos outro objetivo, é a realização de um diagnóstico das principais barreiras à adoção das boas práticas e desenvolver um modelo de governança que possa ser replicável, né? Portanto, o objetivo é percebermos quais são os stakeholders que estão aqui envolvidos, quais são as dinâmicas que se criam, quais são as estruturas que existem no território e como é que os agricultores normalmente se relacionam com as estruturas para servir-se de inovação, de melhores conhecimentos, etc., né? E temos a aumentar a resiliência e a capacidade de resposta, para o qual temos a aplicação de boas práticas em 94 hectares, né? A DPM é a entidade promotora deste projeto, mas são parceiros a Cooperativa Agrícola do Guadiana, não é? A NBI, a Universidade do Algarve e dos países doadores, o IDN. Okay? Portanto, esta atividade relacionada com a governança é uma atividade que temos dinamizado junto com a Cooperativa Agrícola do Guadiana e com o apoio do MED da Universidade de Évora, na pessoa da Helena Guimarães, com quem estamos a fazer um diagnóstico do setor agrícola, por uma parte, o estudo de modelos e soluções de governança agrícola. Queremos tentar perceber em outras geografias que outras soluções se têm adotado para resolver estes problemas de falta de transferência de conhecimento, escassa inovação, não é? Portanto, essas dinâmicas que foram implementadas em outros territórios para tentar perceber o que podemos aproveitar delas, não é? Até chegar então à definição de um modelo de governança local, não é? Que possa ser também testado e consensualizado entre as entidades do território. O que temos avançado neste período? Portanto, primeiro foi feita a apresentação pública, na que tivemos também a oportunidade de apresentar outros projetos sinérgicos que também vão decorrer neste mesmo espaço, que também pretendem o mesmo, portanto, incentivar uma gestão mais sustentável nestes territórios, não é? Foi feito um conjunto de entrevistas aos agricultores que foram candidatos a participar neste projeto. Posso adiantar que já foram selecionados 18. E que foi feita também uma primeira reunião entre os agricultores aderentes para tentar perceber quais são as necessidades e aquelas coisas que eles valorizam mais e por onde devemos de seguir em termos de capacitações, né? Depois, em relação ao conhecimento, vai ser feita a capitalização, sistematização e disponibilização de informação em relação a estas boas práticas, não é? E ações de capacitações demonstrativas em campo, não é? Temos algumas previstas, como é o tema da utilização de cercas elétricas com ovinos, não é? Boa prática para a conservação da água para beberamento animal, sementeira direta e outros condicionantes relacionados ao tema da instalação de pastagens permanentes, etc. Não é que? E temos então a ação de restauro, que, como digo, o objetivo é reduzir a erosão e a perda de carbono orgânico no solo, não é? Através destas boas práticas. Está aqui o exemplo destas boas práticas. Numa bolinha vocês vão poder ver aqui o número de agricultores que foram selecionados. Como podem ver, existe um valor importante que tem a ver com a promoção da regeneração natural através da instalação de protetores individuais, ok? Para o renovo. Isto porque partimos da base que as plântulas que terão maior sucesso são aquelas que
são aquelas plantas que são de regeneração natural, muito mais que aquelas plantadas, não é? Depois sempre temos o risco de trazer algumas doenças associadas nas plantações, não é? Uma muito maior necessidade de apoio em termos de rega nos primeiros períodos. Portanto, a ideia é sempre proteger aquilo que é a regeneração, através de protetores que sejam muito duradouros e que, pois, que a planta tenha uma determinada envergadura, já pode ser mudado para outro, não é? Portanto, este é um elemento que é frugal também porque é muito importante reduzir a exposição do solo ao sol, né? Portanto, aumentar o nível de ensombramento, está comprovado que aumenta significativamente a temperatura ao nível do solo. Depois, as árvores também têm o benefício de ser um conjunto de animais associados a elas, né? Reduzem também a temperatura, se promovem movimentos de ar, não é? Na paisagem. São também fundamentais para reduzir o estresse térmico do gado, não é? Que sabemos que além de ser importante para o bem-estar animal, é também importante para a manutenção dos custos de produção, não é? Portanto, uma medida que para nós é muito importante é a regeneração natural. Depois há outra medida que é muito importante, que é a gestão adaptativa do pastoreio, as pastagens permanentes. Portanto, a ideia é instalar um número importante de pastagens permanentes. Isto que significa? Significa basicamente evitar a movimentação do solo. Portanto, agora é possível, quem está por perto do Guadiana vai poder ver a cor que o Guadiana traz, portanto é completamente castanha, o que significa que foram removidos um importante número de toneladas de solo, não é? Solo que foi desagregado, solo que não estava coberto na altura das chuvas, não é? E por isso foi no fundo arrastado. Portanto, estamos a falar de erosão, estamos a falar de perca daqueles centímetros mais importantes, não é? Para a produtividade, não é? Mais importantes para a vida, não é? E daí que o objetivo deste projeto também é reduzir significativamente a movimentação do solo através da instalação de pastagens permanentes, pastagem que tem na base a utilização de espécies de ciclo curto, portanto, espécies que conseguem florir nesta variabilidade climática que temos, que é cada vez mais curta, né? E idealmente foram instalados sempre que foi possível através de sementeira direta ou mobilização mínima, ou em alguns casos que a inclinação era tal que não permitia fazer um bom trabalho para as máquinas com sementeira convencional, não é? Mas isso não vai permitir aumentar o número de hectares, por uma parte, que não são mobilizados, não é? No médio prazo, e por outra parte, hectares que tornam-se produtivos para a atividade pecuária na medida que dão pastagens diversas, melhoradas e, portanto, mais nutritivas, não é? A gestão do pastoreio está ligada a esta gestão das pastagens, portanto, é o gado que faz a gestão da pastagem, não é? Através da sua própria alimentação, e ela deve ser guiada, não é? De tal forma de ser feita da melhor forma possível. Isto significa, isto que é o que quero dizer que o agricultor precisa de ter uma planificação anual, consoante o período de produtividade que a pastagem tem, adaptada às características de cada parcela, porque o território não é homogéneo, não é? Considerando com a possibilidade de suplementação através de espécies forrageiras que possam disponibilizar também no território, não é? E, no fundo, isto envolve também toda uma planificação e toda uma gestão desse pastoreio, não é? Portanto, o controle da erosão, que é a medida número 7, também é muito relevante, através da implementação de estruturas verdes. Falamos de plantações em curvas de níveis, de plantação de pequenos bosquetes em zonas onde a regeneração é nula e, portanto, é muito difícil a dispersão das sementes. Portanto, a regeneração natural normalmente acontece porque as sementes são dispersadas por animais, mas essas plântulas, se não tiverem uma sombra, dificilmente sobrevivem ao sol todo o verão, não é? Por isso que é importante criarmos uma estrutura, e neste caso falamos de pequenos bosquetes, que são fáceis de vedar, que são compatíveis com a atividade pecuária, não é? E que introduzem um número importante de espécies diversas, não é? Que podem contribuir, no fundo, para este processo de regeneração natural no território. Outro elemento que é muito importante é o restauro das linhas de água. Portanto, as linhas de água são estruturas fundamentais
e são corredores de vida, não é? Muita da linha de água tem vindo a ser eliminada, simplesmente lavradas, não é? Sem respeitar a sua topografia natural, o seu relevo, a diversidade de espécies que estão associadas nela, e o objetivo aqui também é recuperar quer as linhas de água, quer as pequenas charcas que estão nas explorações, que também são fundamentais, não só para a diversidade em termos gerais, mas também para o beberamento pecuário, que vai ficar cada vez mais condicionado. Portanto, neste contexto de alterações climáticas que falávamos, cada dia vai haver menos água disponível, e é importante que essa água continue a manter uma boa qualidade, de tal forma de continuar a cumprir a sua função, não é? Esta foto que traz aqui é um mau exemplo daquilo que acontece muitas vezes neste território do Parque Natural do Vale do Guadiana. Portanto, estamos a ver aqui a imagem de uma raiz de uma sinheira completamente exposta. Este produto do trabalho de uma máquina, portanto, de uma máquina que leva o terreno com uma proximidade à árvore superior àquilo que é devido, não é? Portanto, a legislação fala, e toda boa prática falam, de que se deve respeitar pelo menos a copa da árvore, não é? E isto é fundamental se nós consideramos que grande parte das raízes são superficiais, portanto, no fundo, estamos a limitar a capacidade da árvore de se alimentar e de se nutrir através de diversas raízes superficiais. E, portanto, estamos a reduzir, no fundo, a possibilidade desta árvore se tornar mais resiliente àquilo que são a condicionantes climáticas futuras, não é? Mostro aqui só um detalhe daquilo que foi a sementeira direta. Esta é a mistura que foi adquirida para o tema da pastagem permanente, que, como digo, foram espécies de ciclo curto. E este é o detalhe de uma máquina de sementeira direta que eu fui utilizar, que não sei se vocês têm conhecimento, mas basicamente só faz mobilização naquele rego onde é feita a sementeira, não é? O que permite que uma área muitíssimo pequena fique exposta, por exemplo, a estas chuvas que aconteceram nas últimas 44 horas e que foram sem dúvida, também muito determinante no incremento deste problema de erosão, não é? Depois temos aqui uma ação relacionada com a avaliação, portanto, vamos fazer a avaliação dos custos e do proveito da aplicação destas boas práticas, ou seja, queremos tentar perceber se uma boa prática de fato aumenta o custo da ação ou não, não é? Qual é o rendimento que com essa boa prática se consegue. Portanto, no fundo, a ideia é tentarmos aqui obter dados para desmitificar eventuais ideias que se tenham em relação a esta boa prática, não é? Pois outro elemento vai ser a avaliação e valoração do serviço do ecossistema nas áreas intervencionadas, não é? E aqui isto é muito importante, nós queremos que os agricultores tenham consciência e noção de que eles são uma peça fundamental para a manutenção do Parque do Vale do Guadiana. Portanto, o Parque do Vale do Guadiana é um parque praticamente 100% gerido por área privada, portanto, por privado, que tem os seus interesses econômicos e as suas gestões específicas, não é? São eles que fazem que a paisagem tenha as características que tem e se constitui hábitat de interesse para muitas espécies. Portanto, no fundo, queremos que eles conheçam qual é o impacto das práticas que ele tem nisto que se chama o serviço de ecossistemas, e queremos também visibilizar a comunidade, no fundo, nesse importante papel que ele tem, não é? Depois, no fim, em termos de avaliação, temos a discussão sobre as políticas públicas, e a ideia nossa é tentarmos sentar a todas as entidades relevantes nesta temática para podermos falar como é que podemos tornar estas boas práticas e este modelo de governança aplicável no curto prazo, não é? Porque entendemos que a sustentabilidade começa no agricultor, não é? Mas ela só acontece se todos nós estejamos realmente envolvidos nisso, e os consumidores têm aqui um papel decisivo também para tornar viável este tipo de práticas, não é?
Em termos de comunicação, para quem tiver interesse de acompanhar o nosso projeto, temos uma página web, não é? A www.maissol.pt. E temos também redes sociais, não é? Onde vamos divulgando informações sobre o nosso projeto e sobre outras intervenções similares que vão acontecendo aqui no território. Portanto, são todos muito bem-vindos a seguir-nos. E pela minha parte, e para já, é tudo. Obrigada. Maria, podes parar a partilha, se faz favor. Posso. Tá? Sim. Obrigada aqui pelo enquadramento que fizeste aqui do projeto. E agora, como é habitual, os nossos participantes poderão colocar as suas questões, quer de forma oral, levantando a mão, quer de forma escrita, aqui no nosso bate-papo. Temos aqui a Paula Carmo, só um momentinho. Paula, pode ligar o microfone e a câmera, se desejar. Ok, boa tarde. Eu tinha aqui, adorei a apresentação, acho que este é um programa excepcional. Eu gostava de saber se tem sido feita formação aos agricultores do Baixo Alentejo sem ser, portanto, assim, do Urique e outros concelhos sem ser Mértola e Serpa. Não, a verdade é que não. Nesta oportunidade, neste projeto, estamos a tentar criar, no fundo, aqui um grupo neste Conselho de Mértola e Serpa no âmbito do parque, não é? Não é que não entendamos que isto não só poderia ser interessante, como seria bom também para outros territórios, mas nós temos concentrado mais em criar aqui, no fundo, maior conhecimento e maior dinâmica entre os agricultores deste território que já agora, no fundo, também vão participar de outras experiências, digamos assim, que se vão implementar também no contexto da nova PAC, não é? E daí também a importância de nós podermos criar aqui um grupo que possa perceber, conhecer, ter interesse, seguir e começar este percurso, porque não é realmente um percurso que seja curto, não é? A capacitação isso que pretende é começar o interesse e o interesse por saber, por conhecer, por questionar-se e no fundo é um percurso que é longo, não é? Experimentar e testar. Portanto, não, ainda não fizemos lá, teríamos todo o gosto, na verdade, porque são territórios também muito similares, não é? Então significa que se por acaso o Urique tivesse interesse, um grupo de pessoas aí da vossa associação poderia vir, por exemplo, aqui a Urique juntar-se com agricultores interessados? Isso seria possível? Se você tiver interesse em este tipo de ações, escreva-nos. Eu penso que a Alexandra partilhou ou vai partilhar o meu contato. Não será necessariamente no âmbito deste projeto, porque este tem este âmbito de atuação muito específico, não é? Mas nós temos trabalhado e por acaso acabamos agora em junho um projeto LIFE que abrangia não só o Alentejo como a Extremadura e a Andaluzia, portanto, e temos muitos materiais que ficaríamos muito contentes também de ser partilhados convosco, com outras pessoas interessadas, portanto, escreva. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Paula. De qualquer das formas, já está. Nós vamos enviar depois, mas já tem aqui o e-mail da Maria, Paula, para a Paula e para os outros participantes que tenham interesse. Se quiserem continuar a colocar as questões de forma oral, já sabem, é só levantar a mão. Eu, entretanto, vou ler aqui umas questões que estão aqui no nosso bate-papo. Maria, Horácio Faria pergunta: boa tarde, parabéns Maria pela apresentação. Gostaria de ouvir a opinião da Maria na importância da utilização de estrumes, camas de gado e sargaço na formação de solo.
Esse assunto é um bocado complexo, ou seja, uma das medidas que nós temos é, de facto, a criação de composto, não é? Portanto, um composto no entendimento de que é um elemento mais estável, não é? Que poderá contribuir importantemente para o solo. Mas nós não temos pensado tanto na aplicação destas grandes explorações, porque não estamos a falar de que as explorações normalmente têm 200 hectares ou mais, não é? Portanto, é difícil gerir, no fundo, esta dimensão com esse tipo de atuações mais pequenas, não é? A ideia nossa é que o composto se possa tornar um rendimento complementar das explorações, não é? De qualquer forma, é sempre útil a utilização deste tipo de soluções. Agora, em termos de pecuária extensiva, aquilo que normalmente se utiliza mais é o chamado redileu, não é? Ou seja, em zonas onde a fertilidade é muito baixa, não é? O que se faz é concentrar o gado em determinado período, à noite ou assim, em determinado período para eles adubarem naturalmente, não é? Através das fezes, estas áreas, não é? De uma forma mais transversal, portanto, é a boa gestão da pastagem a melhor opção para melhorar a qualidade do solo. Isso. Obrigada, Horácio. Obrigada, Maria. Carmen Vieira. Olá, boa tarde. Carmen Vieira, do Brasil, agrónoma, ambientalista, especialista em recuperação de áreas degradadas. Excelente apresentação. Gostaria de saber quais as estratégias de replicabilidade do programa para diferentes escalas e ecossistemas. Nós, na verdade, na escala, achamos que este projeto tem o objetivo de ficar-se por esta escala, para já. Ou seja, enquanto nós temos projetos grandes, né, que o que nos permite criar uma dinâmica maior e uma maior transferência de conhecimento e uma maior intercâmbio de experiências, este projeto tem esta escala muito específica que o que pretende fazer é umas atuações cirúrgicas, digamos assim, e criar uma dinâmica coesa em um território com baixa densidade populacional, não é? Portanto, em termos de replicabilidade para outras escalas, penso que o ideal será replicar para outras escalas pequenas, muito específicas também com esta, com uma realidade muito homogénea em termos de exploração, em termos de solo, em termos de gestão, como é o nosso caso, não é? Em termos de outros ecossistemas, isso sem dúvida, portanto, o pastoreio é uma das atividades mais antigas, não é? E é aquela que ocupa, sem dúvida, uma área maior, portanto, e pratica-se em diversos tipos de ecossistemas, com suas características e condicionantes, como é normal, não é? Mas ela é facilmente replicável para outros ecossistemas, não é? Sendo que, como reforço, a escala, acho que era desejável ficar por uma escala pequenina que permita criar, no fundo, uma maior ligação entre as entidades, um maior envolvimento e uma maior aproximação àquilo que são as necessidades do produtor e àquilo que são as ferramentas das estruturas que existem, dar-lhe maiores ferramentas a essas estruturas para fazer um melhor trabalho, empoderar os agricultores também, mostrar-lhes, no fundo, também oportunidades, no fundo, para promover para começar esse caminho de sustentabilidade. E ser muito consciente que existem, de facto, muitas limitações, não é? Muitas limitações, ou melhor, muitos obstáculos para este processo de alcançar a sustentabilidade e que depende de todos nós, no fundo, tentar facilitar e diminuir essa carga. Obrigada, Carmen. Obrigada, Maria. Ana Reis pergunta: gostaria de saber se estão a pensar recorrer para o sobreiro e a azinheira a regeneração natural assistida, com a utilização de vegetação de acompanhamento. Nós o que temos, portanto, temos por uma parte, o nosso esforço principal é a proteção da regeneração natural e em zonas que temos aqui no sul do Conselho de Mértola, principalmente, zonas praticamente sem regeneração, aqui o que se pretende é a instalação desses bosquetes, não é? Como digo, o bosquete tem essa vantagem de que são áreas, portanto, uma grande densidade de plantas, com que fazem que o acompanhamento em termos de manutenção seja mais reduzido, seja
menor dependência, porque elas vão precisar sempre de rega pelo menos nos 2 primeiros verões, né? E uma área de exclusão para o gado, que também é uma exclusão pequena, portanto não tem grande impacto em termos de elegibilidade para áreas de pastoreio dentro da PAC, nem faz grande transtorno em termos econômicos, não é? Nestes bosquetes, a mistura é o mais diversa possível, porque o bosquete o que pretende é, por uma parte, ter, ou seja, o bosquete para nós é um banco de sementes, não é? Portanto, um banco de sementes para recuperar um habitat que era um montado, não é? O montado tem espécies prioritárias, não é? Que são o sobreiro e a cinheira neste território, principalmente a cinheira, e depois um conjunto alargado de um consórcio de espécies que fazem parte, não é? E o objetivo é que essas espécies também estejam presentes para elas próprias atrair aos dispersores naturais, não é? Melhorar a polinização. Por exemplo, o Parque Natural do Vale do Guadiana tem um mel muito particular, não é? Mas, de facto, ele fica cada vez mais condicionado pela mudança de habitat, pela constante mobilização do sol. Portanto, no fundo, em que medida podemos ajudar a criar esta vida através destes pequenos bosquetes, que o objetivo é que sejam fáceis de gerir para um agricultor, não é? E que tragam, no fundo, aqui mais um fôlego de vida para aquelas áreas onde a regeneração praticamente já não existe. Portanto, imagino que era esse o conceito de vegetação de acompanhamento que estava a expor a Ana Reis. Caso não seja, pode ser. A Ana poderá dar-nos aqui uma pista, se caso não tenha sido essa o entendimento, a pergunta dela. Maria, não sei se referiste isso na tua apresentação, ou se me passou. Este projeto, a implementação será durante quanto tempo? Portanto, qual o tempo de duração? É até dezembro de 2023. É um período muito curtinho para a escala da natureza, não é? Mas pronto, é no fundo um pontapé de saída, não é? No fundo, o que nós pretendemos com este projeto, portanto, a nossa DPM e a Cooperativa Agrícola do Guadiana, que são os parceiros locais, não é? O que pretendíamos, no fundo, era criar aqui um estímulo aos agricultores, não é? Ou seja, entendemos que os agricultores, ainda mais com este contexto econômico adverso, não é? Em que nos encontramos com esta grande incerteza em termos de custo, com o aumento dos custos de produção, etc., não estão para grandes, no fundo, experiências, não é? Que possam comprometer custos. Portanto, o nosso projeto pretende, basicamente, reduzir a incerteza de implementação deste tipo de inovações, né? E permitir que os agricultores possam ver na sua própria propriedade como é que isto como é feita a implementação, como funciona a maquinaria, quais são as sementes que são utilizadas, como é que isto cria resultado, qual é o custo que isto teve, qual é o trabalho que isto teve. Portanto, no fundo, essa resposta a essas dúvidas que só surgem quando uma pessoa mete as mãos na massa, né? Era aquilo que nós pretendíamos que elas, no fundo, tivessem aqui alguma aproximação. Em termos de número de agricultores, estamos a falar de um número fixo, ou os agricultores podem ir aderindo podem não ter aderido ainda, mas fazer uma adesão ao longo Já do tempo? fechamos logo no início, ou seja, no primeiro 3 meses, portanto, temos 18 agricultores. É com esses agricultores que estamos a trabalhar. Portanto, a primeira entrevista que fizemos foi para tentar perceber como era a exploração, qual era o desafio da exploração, quais eram os interesses deles e quais eram os interesses do projeto. E, no fundo, definimos aqui um conjunto de opções de intervenção. São todas elas diferentes, dependem da realidade de cada um deles, sendo que aquelas que são mais completas são as ações que pretendem a implementação de um plano de gestão do pastoreio. Okay? Aí onde nós estamos a apostar, queríamos ter mais agricultores a implementar essa tecnologia, não é? Essa tecnologia que vem de uma gestão tradicional, portanto, que não é mais que o pastoreio normal que se fazia antes, né? Mas que tem vindo a ser abandonado por várias razões, entre elas a dificuldade em encontrar mão de obra, pastores, etc. Não? E essas são onde nós temos, no fundo, dado um maior ênfase. Né? A Paula questiona
questiona aqui o que pensa de levar os agricultores a formar pequenas micro-reservas pedagógicas, bosquetes, que permitam o debruçar das comunidades escolares no estudo das espécies e ecossistemas existentes e mostrem a sua importância. Eu penso que, dizia aqui em alguma parte na minha apresentação, é que o tema do serviço de ecossistemas, que é muito falado, não é? Mas muito falado, muitas vezes de forma um bocadinho etérea, não é? E o serviço de ecossistemas são serviços que são prestados, digamos assim, pela natureza, não é? Mas nesse contexto da Europa em que a natureza é sempre uma natureza com intervenção humana, e essa intervenção é decisiva para que estes serviços continuem a prestar, eu acho que é cada vez mais importante formarmos aos cidadãos, não é? Que sejam cientes disso, não é? Ou seja, cientes de que um agricultor que está num território não só produz alimento, não é? Mas também produz serviço do ecossistema do qual não usufruímos tudo, mesmo que não comamos carne, por exemplo. Mesmo que nós não nos alimentemos com carne, todos nós usufruímos do serviço que o pastoreio extensivo faz, não é? O que quero dizer com isto, não é? Que esta boa prática que os agricultores fazem deve ser valorizada. E para ser valorizada tem que ser, por uma parte, demonstrada, tem que ser de portas abertas. Nós fizemos, no âmbito do LEF Montalva, fizemos um conjunto largo, para ir 30 dias abertos nas explorações, que funciona muito bem. E muitos deles foram feitos com escolas próximas aos agricultores, que lhes permite perceber como é a vida nessa exploração, como é que a exploração é gerida, que boas práticas existem aí, e dessa proximidade, no fundo, valorizar aquilo que é o trabalho do agricultor, não é? Que é fundamental para, por uma parte, conseguirmos ter mais agricultores no futuro, não sei se vocês sabem, mas o agricultor tem uma idade cada vez mais alta, estamos para aí nos 60 anos na média, não é? Portanto, muito alta para trazer inovações profundas, não é? Portanto, eu penso que isso é muito interessante e outras razões que tem a ver também com essa aproximação entre o mundo escolar e os agricultores é de todo relevante. Já agora, ainda que estás a falar dos agricultores e, entretanto, se, enquanto não aparecem aqui mais questões, das várias reuniões que vocês têm feito e os encontros que vocês têm feito com os agricultores, que eu deduzo que já sejam agricultores que vocês já conhecem e com quem já têm trabalhado também no âmbito de outros projetos, assim, de forma geral, quais eram as expectativas ou interesses comuns ou transversais a todos eles e qual é a tua opinião em relação aqui à adesão a estas novas, ou algumas delas até já, alguns deles se calhar já conheciam ou já tinham aqui um interesse particular aqui em conhecer mais estas práticas. Qual é a tua opinião aqui em relação à abertura destes agricultores que estão a participar aqui no projeto, ou à postura que eles têm? Todos os nossos agricultores nós não tínhamos trabalhado diretamente e são agricultores bastante tradicionais, ou seja, não são agricultores que incluem novas técnicas normalmente nas suas explorações, não é? O que nós temos vindo a perceber é que existe uma preocupação importante dos agricultores pelo tema da água, não é? Temos uma parte que usufrui da possibilidade de ter furos, não é? Que, no fundo, estão relativamente mais tranquilos com isso, mas temos outra parte dos agricultores que não têm mesmo nenhuma possibilidade de ter recursos desse tipo, não é? E estão a ver que a coisa vai ser complicada no futuro, não é? É daí que o assunto da conservação da água, da manutenção da água, da melhora filtrada da água nas zonas de charca, a exclusão do abeberamento direto do gado, do criar estruturas para bombar água, para disponibilizar os animais e a qualidade dessa água, é um elemento que tem sido bastante recorrente, não é? O âmbito da melhoria da pastagem é também relevante, não é? Os agricultores também sabem que eles dependem da pastagem, não é? Mas também sabem que existe uma grande variabilidade e é muito complexo, ou seja, uma mesma pastagem feita da mesma forma pode ter uma produtividade completamente diferente em uns anos onde a pluviometria foi uma versus outra, não é? Isso torna também um grau de incerteza muito grande, não é? E, portanto, os agricultores estão interessados em saber como que se poderia melhorar isso, não é? Mas, como digo também, o que nós também tentamos sempre transmitir é que isto não são receitas, não é? São percursos que se tem que ir fazendo, não é?
Nós vemos que há algumas ações que facilmente entram agricultores, portanto, a proteção da regeneração natural, o tema das podas de formação, por exemplo, os agricultores dão muito valor às árvores, não é? Porque de facto são um contributo importante para a alimentação animal em alturas em que há pouca produtividade. Esse tipo de ações, o tema da conservação da água, são ações para as quais os agricultores são sensíveis, não é? Temos ainda algumas dificuldades, né? Mas pronto, também está no início, não é? E pretendemos que isso ao longo do processo podamos ir trabalhando com este tema fundamental que falamos no início da apresentação, que tem a ver a proteção do solo, do recurso solo, não é? De como podemos, como temos uma intervenção e como logramos uma exploração produtiva sem, no fundo, comprometer essa produtividade a longo prazo, não é? Aqui onde temos, acho eu, maiores dificuldades, até porque assim os agricultores muitas vezes estão obrigados a ter que fazer mobilização do solo para cumprir aquilo que são os condicionantes dos pagamentos da PAC, não é? Isso é uma realidade. Está sem mute, está sem som. Pois estou, obrigada. Pronto, agora damos aqui um bocadinho mais aqui para os nossos participantes que coloquem aqui mais algumas questões ou algumas dúvidas. Eu, entretanto, posso adiantar então que aí está a página web, quem tiver interesse pode ir acompanhando, mesmo que as sessões são específicas, os materiais que vão ser produzidos em termos de ficha, tipo a práticas e materiais desse tipo, vão ser úteis para qualquer outro território desta realidade. Se houver também agricultores que têm interesse em saber sobre estas coisas que são destas proximidades, sempre nos podem contactar, porque é sempre bom nós termos essa ligação com quem tem interesse em saber mais um pouquinho e podemos integrar dentro destas outras redes que possam ir surgindo, não é? E pronto, acho que da minha parte também dar-vos o parabéns a todos aqueles que estão interessados neste recurso solo, né, que mundialmente já tem um dia, né, para ser comemorado, portanto, o que mostra que é de facto um recurso importante, né, e todos podemos contribuir mais um pouquinho, né, até nossas formas de consumo de alimentos também podemos contribuir, né, à conservação do solo. Muito obrigada, Maria. E eu não havendo mais questões, obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade e pela tua apresentação sobre este tão relevante tema e sobre o vosso projeto. E aguardamos mais para o final do ano que vem a conhecermos aqui mais resultados. De qualquer das formas, temos aqui mais uma pergunta. E a legislação para a proteção do solo continua na gaveta, diz a Maria Rito. Parece-me que sim. Parece-me que continua na gaveta. Apesar de que eu acredito que não é a legislação que vai fazer muito a diferença, não é? No meu entender, a diferença acontece por duas vias. Pela PAC, que determina fortemente, principalmente nestes territórios, porque constitui aí a metade do rendimento das explorações, e pelo mercado. São esses dois elementos que fazem com que de facto exista uma mudança na gestão, não é? Temos que dar-lhe ferramentas aos agricultores para poderem fazer essa boa prática, não é? E muitas vezes eles estão muito aflitos nos seus negócios para fazer muitas alterações. E também há que investir em transferência de conhecimento, não é? Portanto, nós já não temos extensionismo rural em Portugal, o qual é grave, não é? Porque no fundo não estamos a formar os agricultores, não é? Não estão... Depende daquelas entidades, não é? Normalmente cooperativas que estão próximas aos territórios e da dinâmica que elas têm, que não são todas iguais, não é? A informação que elas recebem e a oportunidade que elas têm de ir melhorando. Portanto, no fundo, é um trabalho de todos. Não é? Sem dúvida, Maria. Muito obrigada, mais uma vez, pela tua disponibilidade. Obrigada. Dizer-vos que voltamos para o ano, dia 10 de janeiro, com o webinar que, entretanto, foi cancelado o ano passado, este novembro passado, e que tem como tema empresas e biodiversidade, tantas coisas que se podem fazer no Alentejo.
pelo Nuno Gaspar de Oliveira, portanto, será no próximo dia 10 de janeiro. Boa tarde a todos, votos de uma excelente semana e festas felizes e até para o ano. Muito obrigada. Fiquem bem, obrigada. Obrigada.